Olá, minha gente, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Dando seguimento à matéria de História, vamos falar sobre a história da América Central. A história da América Central, basicamente, naquele período ali da independência da Espanha, em que essa região deixou de ser colônia espanhola e começou a tentar trilhar o seu próprio caminho. Essa região era dividida, administrativamente pela coroa espanhola para facilitar a ocupação e até mesmo a exploração econômica. E você tinha o vice-reinado do México e a capitania geral da Guatemala. A capitania era uma etapa inferior em se falando de organização colonial espanhola. Era vinculada ao vice-reinado do México. Então existia, na verdade, ao mesmo tempo, uma divisão e uma integração entre esses dois entes da coroa espanhola. Para quem não lembra, a Guatemala é o berço da grande civilização maia. Quando os espanhóis chegaram, essa civilização maia ela já estava em decadência. Não deixou de ser perseguida, mas ela já estava em decadência. O centro do grande Império Maia era a Guatemala. Iturbide e o seu grupo fizeram com que o México se tornasse independente da Espanha. E o grande plano dele era juntar todo o vice-reinado do México, e aí pegaria da Costa Rica até o México, tudo num grande território, num grande império. No entanto, o pessoal da Guatemala para baixo não se sentiu satisfeito com essa divisão, não queria ser vinculado ao México. Então, automaticamente, o pessoal criou a República Federal de Centro-América, que englobaria os territórios onde hoje são Guatemala, El Salvador, Honduras e Costa Rica. Lembrando que São Salvador, que é a capital de El Salvador, foi considerada a cidade mais antiga, e era lá que era o centro político desse grande território, da República Federal da América Central. Planejou essa ideia foi Francisco Morazán, um camarada que é muito pouco lembrado. Ele é considerado o Simão Bolívar da América Central, porque ele, de alguma forma, junto com seu grupo, possibilitou e, na verdade, deu subsídios ou deu força para que essa República Federal de Centro-América pudesse prosperar. Então, é um camarada muito pouco lembrado na história da América. Por que Francisco Morazán não é tão falado, inclusive na América Central? Porque ele, de alguma forma, ele se contrapôs a muitas ideias das elites locais. Ele, de alguma forma, apesar de não ser um camarada 100% ligado às camadas populares, ele, de alguma forma, ele exprime um sentimento de unificação, de agregar forças para que se tornassem um grande país. E isso desagradava boa parte das elites. Só para vocês terem uma ideia, esse Francisco Morazán, ele era um camarada ilustrado, ele já tinha ideias e mentalidades do período ilustrado. E ele melhorou, fez com que a educação pública se tornasse universal. Outra questão, ele expropriou vários bens da igreja, ele separou a igreja do Estado. Então a igreja tinha que administrar e fazer as coisas com seus próprios fundos e expropriou algumas propriedades, ou boa parte das propriedades das elites, meio que tentando fazer uma reforma agrária. Não tenham dúvida, a partir do momento que ele começa a se confrontar com a igreja e com as elites, ele decreta o fim do seu governo. Ele foi o último presidente da República Federal de Centro-América. Ele teve um conflito militar importante em 1837, durante o seu governo, no território onde hoje fica Guatemala. Ele perdeu esse confronto. A partir do momento que ele perdeu esse confronto, a Guatemala se retirou dessa federação de países e logo depois os demais, a Nicarágua, a Costa Rica, acabaram saindo. E acabou o sonho de um país unificado na América Central. Com certeza hoje, imaginando várias tentativas que tiveram no século XIX, mesmo no século XX, de integração desses países da América Central, hoje não teríamos tantos problemas com uma América Central mais forte e unificada. Lembrando que ainda não tínhamos os interesses americanos na região. Os Estados Unidos ainda estavam muito resolvendo seus problemas internos,
principalmente com a Guerra Civil. Então você não tinha ainda uma grande interferência dos americanos na região. Em 1842, na verdade, o governo de Morazan, ele foi de 1835 até 1840. Ele foi exilado, dali ele juntou forças e retornou à América Central, com o intuito de continuar o seu projeto de uma república unida na América Central. Não conseguiu o seu feito e foi executado. Então, as elites locais não tinham interesse nessa reunificação e Morazan, que seria o principal vetor de uma transformação ou de uma renovação na política na América Central, acabou sendo executado. O Panamá também fica na América Central. Por que o Panamá, por exemplo, não participou dessa República Federal da Centro-América? O sonho quixotesco de Miranda foi realizado por Bolívar na Grande Colômbia, uma república que existiu apenas 10 anos, entre 1821 e 1831, e que compreendeu os territórios das atuais Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, e partes do que hoje constitui a Costa Rica, o Peru, o Brasil, a Guiana e a Nicarágua. A Grande Colômbia se dissolveu por razões políticas e tensões regionais, e com ela morreu uma utopia. Nossas independências nasceram junto com a dívida externa. Foram gêmeas siamesas, a dívida externa e a independência. Então nós nascemos enforcados. Muitos dos heróis que nos fundaram também nos fundiram. E em todo caso nos hipotecaram eternamente ao Banco Britânico e ao que era, o mundo que nascia no século XIX e que de algum modo ainda está vivo. A Grã-Bretanha reconheceu as independências e em troca estabeleceu duas coisas. Previu várias coisas, mas especialmente duas. Uma delas era que houvesse um tratado bilateral, não o livre comércio, mas o comércio bilateral. O comércio entre as repúblicas nascentes e a Grã-Bretanha. E a outra era que a Grã-Bretanha faria empréstimos a juros elevados em troca de quê? Em troca de explorar os recursos naturais e de aproveitar os recursos produtivos. Os novos países latino-americanos negociaram empréstimos com os bancos britânicos e 15 anos após as primeiras lutas pela independência, a maioria das novas repúblicas possuía uma dívida externa. Em poucos anos, os países latino-americanos estavam mergulhados em uma grave crise financeira. Em abril de 1826, o Peru suspendeu o pagamento da dívida externa e alguns meses depois foi a vez da Colômbia. Em meados de 1828, com exceção do Brasil, todos os países latino-americanos suspenderam o pagamento de suas dívidas e nenhum banco londrino aceitava fazer negócios com ele. O Panamá, ele não era ligado à Capitania Geral da Guatemala. Ele era ligado ao vice-reino da Nova Granada, que ficava um pouco mais abaixo. A capital era Bogotá, que hoje é a capital da Colômbia. Com o passar do tempo, com as guerras de independência, com a retirada da coroa espanhola, esse vice-reino da Nova Granada se transformou na Gran Colômbia, que na verdade era o território ali de operação do Simão Bolívar, que incentivou as guerras de independência em toda a América do Sul. E logo depois da Gran Colômbia veio o país, Colômbia. E o Panamá, na verdade, fazia parte do território colombiano. A elite panamenha era totalmente aliada com os interesses americanos. O canal do Panamá facilitaria a comunicação entre oceanos, diminuindo muito o tempo de navegação, principalmente se você levasse mercadorias para o Oriente. A Nicarágua foi um país onde pensou-se a possibilidade da construção do canal. Os americanos tinham muito interesse na região. Quando eles perceberam que o Congresso colombiano não permitiu que os americanos investissem capital e construíssem o canal lá, aí os americanos já estavam fora da questão da guerra de secessão, da guerra civil, e eles tinham um interesse econômico na região. Eles incentivaram que os panamenhos realizassem a sua independência. Inclusive, navios de guerra americanos estavam ao largo do litoral. Se houvesse qualquer tipo de resistência da Colômbia, automaticamente os americanos entrariam no conflito em favor dos panamenhos. E à medida que você teve a autonomia do Panamá, o que aconteceu?
automaticamente fez-se um acordo em que os americanos construíssem um canal e ficaram administrando eles até agora, nos anos 90, era a administração direta dos americanos. A construção do canal permitiu que o Panamá se tornasse uma nação cosmopolita. Por quê? Porque a construção do canal envolveu uma quantidade enorme de mão de obra. E a população do Panamá ela é muito mais miscigenada com outras culturas do que as outras nações da América Central. E isso também explica o porquê do Panamá muitas vezes ficar fora dessas discussões quando se fala de integração da América Central. Valeu, minha gente. Foi um breve painel aí sobre a história da América Central. Bons estudos!